E aí, pessoal, começando mais um episódio do Eletrocast, esse podcast do Grupo Eletrolar voltado para a eletromobilidade. Eu sou Igor Lopes, sou jornalista especializado em tecnologia, já estou aqui com vocês em todos esses episódios que vocês já viram, né? A gente já falou com o GWM, já falou com o Tupi, que é o aplicativo para carros elétricos, já falamos com outras empresas também, tem muitas outras para vir aqui pela frente para a gente comentar um pouquinho de como que esse ecossistema de eletromobilidade está se formando e ficando bem maduro no Brasil. Agora, eu entendo de tecnologia. Quem entende de carro está aqui ao meu lado. Ó. Joel Leite, jornalista também. Prazer ter você conosco, Joel. Prazer é meu, Igor. Tocando em frente aqui, mais um podcast da Eletrocar. Bora. Cara, a gente falou no primeiro episódio sobre o Prêmio Mobilidade Urbana, mas fala um pouquinho mais também sobre isso, porque isso vai estar dentro da Eletrocar Show, que acontece de 23 a 26 de junho lá, no AMB. Então esse prêmio é um prêmio que está começando a ficar bem reconhecido no mercado também. Exatamente. Estamos no terceiro ano, é o Prêmio Mobilidade Limpa. A ideia é valorizar a mobilidade que busca uma alternativa para a redução das emissões de poluentes, né? Para a descarbonização que é tão necessária no mundo de hoje. Não apenas carros elétricos, nós estamos premiando e valorizando todas as montadoras, todos os projetos que tendem a reduzir a emissão de poluentes, inclusive com carro a combustão. É a terceira edição do prêmio, como eu disse, que vai ser no âmbito da Eletrocar de 23 a 27. 23 a 26 de junho agora no AMB. Todos estão convidados lá para participar. Isso aí. Será que na mesa hoje a gente tem algum concorrente de peso aí para ganhar um prêmio? Esperamos que sim. Bom, deixa eu apresentar nosso convidado, Ricardo Duco, que é CCO e CPO no Grupo DBS. Prazer ter você conosco, Ricardo. Prazer é todo meu. Prazer, Igor, Joel. Estou aqui para colaborar e bater esse papo que vai ser bem legal. Pois é, e no seu caso a gente vai falar bastante de micromobilidade, né? Tem algum prêmio para micromobilidade? Isso que eu ia dizer. No Prêmio Mobilidade Limpa começamos com automóvel no primeiro ano. Estamos incluindo picapes comerciais a partir desse ano. E a ideia é evoluindo e premiar também os outros setores, né, da mobilidade elétrica. A micromobilidade, como nós vamos ver hoje, aí, que está crescendo muito no Brasil, e também a estrutura, a infraestrutura, que é super necessário para a realização, a realização da mobilidade elétrica. Não adianta nada você ter carro, ter veículo, se não tiver estrutura, como nós já discutimos aqui em outros podcasts. Exatamente. Mas, Ricardo, quando fala micromobilidade, só para deixar todo mundo na mesma página aí, o que é exatamente? Micromobilidade reúne alguns modais, como bicicleta, patinete, as scooters, para deslocamento de até 10 quilômetros de forma conveniente através de ciclovias, né? Então, a gente sabe que as cidades estão cada vez investindo mais nessa malha cicloviária. Os centros urbanos enfrentam esse problema dos congestionamentos e as pessoas que podem ou que têm só esse deslocamento, essa necessidade curta de deslocamento, pode recorrer a essa alternativa. Mas não é só micromobilidade, é também o intermodal, né, que se fala, né? Então, a micromobilidade ela também compõe a mobilidade, os outros modais, como o transporte público por ônibus, metrô. Então, aquele last mile, né, que se fala em inglês, você também pode recorrer a esse tipo de veículo. Você pode usar uma bicicleta elétrica para ir até uma estação de metrô e dali em diante seguir com os outros modais, né? Então, é uma alternativa de transporte que está sendo utilizado cada vez mais nos grandes centros. Ricardo, o conceito, então, é o veículo que pode rodar nas ciclovias? Que veículos são esses? Pois são alternativas, são modais mais compactos. A gente teve um marco no setor, que foi a resolução do CONTRAN 996 de junho de 2023, portanto, ainda bastante recente, que classificou claramente as características desses modais que são permitidos circular em ciclovia. Então, você tem os patinetes elétricos, você tem as bicicletas elétricas, que, por conceito, a bicicleta elétrica não pode ter acelerador, ela tem que ser por pedal assistido. E aí você tem os autopropelidos, que é um termo novo que surgiu a partir dessa resolução, que são as scooters mais compactas,
ela tem um limite de 130 centímetros entre eixos. Então, qualquer veículo mais comprido do que isso não pode circular em ciclovia, e aí tem que ir para a rua. E estando rodando na rua, ele teria que ser emplacado. Uhum. Então, voltando para a ciclovia, esses que estão dentro desses limites, eles não necessitam habilitação, emplacamento, você tem toda essa facilidade e se torna uma alternativa de transporte muito mais acessível, né? Porque, por exemplo, para você ter uma CNH de motociclista, não é simples, né? Você pagar os impostos para emplacar e etc e tal, não é tão acessível. Enquanto que esses veículos têm essa E esses veículos não podem rodar na rua, só não no podem ambiente rodar na fechado. rua. Existem algumas regras, ele é permitido nas vias até 40 km por hora, até para você ter acesso à ciclovia, tá certo? Então foi uma resolução que foi publicada em junho de 2023, muito bem elaborada, na minha opinião. Existem diversos parâmetros, existiam algumas, digamos assim, duas grandes vertentes aí, a americana e a legislação europeia. A gente seguiu um pouco mais da americana. A europeia, na minha opinião, estava um pouco defasada, limite de potência e de velocidade muito baixos, o que exclui, por exemplo, a utilização desses modais para delivery. Você não pode ter uma bicicleta elétrica para fazer delivery com 350 watts, limitada em velocidade, não sobe ladeira. Né? Então, no início havia essa tendência em seguir essa legislação europeia que já é muito antiga, ultrapassada, e no final foi feita uma resolução, na minha opinião, muito boa para o setor. Tanto é verdade que dali em diante o setor Decolou, né? decolou. Mas aí é que tá, acho que por mais que tenha a regra, na hora que cai na mão da população, não tem muito o que fazer, né? Devia ter, isso é outra pauta, na verdade, mas devia ter um jeito de identificar ali quem estava fazendo besteira com um patinete ou com uma bicicleta também na cidade. Mas é outro assunto. Eu tenho um patinete que eu comprei na época que foi proibido aqui em São Paulo, né? Aqueles patinetes surgiram todos aqui. Da minha casa até aqui, onde a gente está gravando, e daqui para minha academia, tem ciclovia de porta a porta. Então, para mim, acabou se transformando num meio de transporte super útil, super fácil, zero gasto e super interessante. Acaba gastando o mesmo tempo que o Uber. Né? Então, para mim, foi uma mão na roda, É Joel. mais saudável também, né? Né? A bicicleta seria mais, né? Porque você pedalava. No patinete elétrico, eu tô ali Agora, só. vamos combinar que autopropelido é um nome feio, hein? Vamos chamar feio. de mini scooter, né? Boa. Vamos inventar um nome. Isso, o pessoal estranhou. Pouca gente sabe, mas é o termo que hoje mais se usa aí no mercado. O pessoal, o consumidor, ele já está começando a entender o que é e está chegando nas lojas perguntando: esse é um autopropelido? Usando esse termo. Usando esse termo. Agora, vocês também cresceram bastante, né? Você falou que junho, essa resolução foi do ano passado. Vocês cresceram quatro vezes no ano passado. Sim. Né? O Grupo DBS, a gente tem 20 anos já atuando nesse setor de micromobilidade. Foi a primeira marca, a nossa marca Drop, foi a primeira marca de patinete elétrico do Brasil em 2009. Né? 10 anos depois, em 2019, a gente inaugurou a planta na Zona Franca de Manaus, onde a gente produz os nossos produtos, mas também os de outras marcas. Então, esse crescimento bastante acelerado recente vem também da produção das outras marcas do setor, que agora tem uma alternativa para poder ser competitivo produzindo lá na Zona Franca. Vocês produzem para que marcas, por exemplo? São diversas marcas do setor de micromobilidade. Nós estamos produzindo para Leve, para Bi, Wehawk, enfim, muitas já começando agora também, entrando esse ano. Tudo na área de micromobilidade. Também em motocicletas. Esse ano vamos inaugurar a produção de motocombustão de alta cilindrada, um projeto da Moto Morini, uma marca super tradicional italiana, há quase 100 anos de mercado. Mas está fazendo seu lançamento no Brasil agora? No Brasil, vamos estar iniciando a produção daqui um mês ou dois, o lançamento previsto já para junho, lá no evento de Interlagos.
Legal. Bom, ano passado crescimento de 4 vezes, esse ano tem alguma previsão, alguma meta? Esse ano a meta é dobrar. Boa. Está sendo bastante desafiador, porque é um crescimento muito acelerado, ainda mais falando de indústria, é bastante desafiador, mas estamos conseguindo dar conta do recado. O mercado são dois mercados muito diferentes, né? Micromobilidade e veículo, duas rodas, motocicleta, são dois mercados bem diferentes e os dois estão crescendo muito rápido, né? A motocicleta, por exemplo, a gente viu que já novamente, pelo terceiro ano seguido, já está vendendo mais do que automóvel, né? Então, são dois setores que estão uma expansão muito grande. E a produção via Zona Franca de Manaus, ela é para esse setor, ela é quase que mandatória. Por quê? Por questão de competitividade, né? Os impostos de importação eles são muito altos no setor de veículos. Superam a 100%. Chega a 110%, 120%, todos os impostos de importação. E pela Zona Franca isso cai para 30%. Aproximadamente. Então, você já começa com uma redução muito grande. É claro que depois tem os custos de produção, de distribuição de lá da Zona Franca, a logística, ela não é barata vindo de lá, mas a partir de um determinado volume é mandatório, né? Tanto é que todas as marcas do setor de duas rodas estão produzindo na Zona Franca, sem nenhuma exceção. Ricardo, você falando da micromobilidade, do crescimento expressivo, né, que tem tido o setor nesses últimos anos, me vem à cabeça o seguinte: eu sei que os legisladores da Europa, Estados Unidos, Japão, eles estão preocupados com o crescimento expressivo da mobilidade elétrica em carros grandes, em SUVs de alta potência, onde o investimento em baterias, né, a estrutura é muito grande, em metais nobres. E aí a tendência que eu estou observando no mundo é um incentivo dos órgãos governamentais para exatamente para a mobilidade elétrica de pequeno porte, né? Os micros, não só micro como você trabalha, mas também as motocicletas e os carros elétricos também de entrada. Você acha que isso é uma tendência não só para a micromobilidade, mas também para o automóvel? Quer dizer, o crescimento maior na base do mercado e não o carro de luxo? Sim. São as categorias de leves e levíssimos, né? Olha, a questão da tecnologia é uma questão que ela está evoluindo muito rápido, né? Especialmente em bateria, né? Então, a realidade de ontem já não é a de hoje e certamente não será a de amanhã. Muita gente aposta numa tecnologia A, outra na B, então isso é um futuro um pouco incerto, né? E diante dessas incertezas, tem a questão da infraestrutura, que é um desafio muito grande, né? Você conseguir alimentar todas essas baterias. Então faz todo sentido você priorizar os levíssimos, né? E não só por essa questão. Eu acho que os grandes centros urbanos estão congestionadíssimos, né? Faz todo sentido você investir na expansão da malha cicloviária, que é o que tem acontecido no Brasil. Em São Paulo, então, uma explosão. E é muito mais conveniente, claro. Você não vai fazer um deslocamento talvez de 30 quilômetros, embora você possa fazer isso através do intermodal. Você pode pegar um patinete elétrico, ir até a estação de metrô, dobrar, entrar com ele no metrô e seguir viagem. Tem vagão que tem espaço para bicicleta mesmo, inteiro, né? Exato. Eu acho que isso tem que ser incentivado, né? Mas também para a micromobilidade, como você mesmo disse, Igor. Você é um usuário porque você tem você não tem a necessidade de grandes deslocamentos. Então, não faz sentido fazer isso de carro. Exatamente. Falando um pouquinho de produção, assim, a gente sabe que o produto é sustentável, mas na produção, como que vocês olham para a sustentabilidade? A produção tem. Hoje no Brasil, a gente ainda é uma montadora. Nós não somos fabricantes de todas as peças. Talvez as peças de hardware, né, chassi e etc. Porém, as peças eletrônicas e principalmente as baterias,
que hoje se discute muito se é poluente produzir bateria ou não é, por isso se discute muito mudar a tecnologia ou não. Essa produção ainda não é feita em grande massa aqui no Brasil. Mas vocês buscam fornecedores que têm características mais... O que a gente tem feito é ter mudado a tecnologia da bateria. Hoje é muito usado a bateria de íons de lítio, né? E a sua produção na origem ela é altamente poluente. Né? O que a gente tem feito é ter mudado para lipoferro, que é praticamente muito menos poluente. Você tem uma vida útil muito maior, 5 vezes maior. E ela é segura, ela não pega fogo. Infelizmente, a gente tem assistido aí, a imprensa tem dado muita luz a esse tipo de notícia, de incêndio, de veículos. Apesar de que carro a combustão também pega fogo. Pois é que como é uma novidade a mobilidade elétrica, né? Então acaba se dando mais visão a isso. Mas, de fato, as baterias de hoje, elas têm essa questão. Elas, se começa a pegar fogo, não para mais. O negócio é preocupante. Então, o que nós temos feito é isso. Nós já iniciamos em uma das nossas empresas, na BR Mobility, a mudança de todas as baterias para lipoferro. Ela é mais segura também. Elas não pegam fogo, elas não poluem na produção, elas têm uma vida útil muito maior. A única desvantagem delas é que elas têm uma autonomia um pouco menor. Mas isso também tem avançado e hoje a autonomia delas é igual ou maior ao íons de lítio de 3, 4, 5 anos atrás, que já era viável. Né? Então, eu acho que esse é um avanço que vai acontecer num futuro muito próximo. As baterias vão migrar para essa tecnologia. Agora, para um futuro mais distante, aí tem gente apostando para tudo quanto é tipo de tecnologia, tem muita coisa vindo por aí. Não, no começo do ano eu vi uma bateria até de magnésio lá na CES, porque aí magnésio, porra, você bota na natureza, aquilo ali vira terra depois de 3 meses. E a evolução é tão rápida, rápida, né? Que você, como eu questionei para você, a questão de investir em carros de entrada, né? Carros pequenos, porque o custo de produção de um equipamento desse, uma bateria é muito alta. Isso é hoje. Mas é escala também, né, João? Não, primeiro a escala, segundo é o tempo. Tecnologia mesmo. Daqui a pouco, daqui 10 anos, pode ser que nós estamos vivendo uma outra realidade, né? Certamente estaremos. A velocidade da evolução dessa tecnologia das baterias, ela tem sido muito rápida. Você sabe que só sobre isso, assim, a gente fazia um evento aqui no TD, que era o TD Web Conference. Era engraçado você ver de ano após ano, de um ano para o outro, tanto que as discussões eram completamente diferentes. Eu acho que é o que vai acontecer aqui no Eletrocast, é a minha aposta. A segunda temporada vai ser completamente diferente. Podemos chamar, a segunda temporada, podemos chamar os mesmos entrevistados que a conversa vai ser outra. Legal, em um ano você vai ver uma evolução, com certeza. O material que você usa é todo importado? Qual é o índice de nacionalização que você tem na produção dos equipamentos? Para produzir na Zona Franca, você tem uns incentivos fiscais e a contrapartida, digamos assim, é a montagem, você gerar emprego, você fazer investimentos em maquinários e também nacionalizar uma parcela dos insumos. Isso fica a critério da indústria, existe uma regra, que é um sistema de pontos, para simplificar bem, porque é até difícil de explicar como funciona, mas é um sistema de pontos, não é uma porcentagem, como muita gente fala e imagina, e você acaba nacionalizando aquelas peças de metal. Né? Então, é muito indústria siderúrgica e de solda e de conformação, os hardwares, né? Então, para dar uma ideia, raramente é chassis, quadro, porque é uma peça grande e cara, tá? Mas você tem suportes metálicos, buzina, retrovisor, algumas peças que a indústria nacional é bem desenvolvida, a gente nacionaliza, é até bom, né? Quanto mais nacional, melhor, é bom para a indústria. Existe uma questão de custo, nem sempre o nacional é tão competitivo quanto o importado, mas sim, existe uma parcela dos insumos que obrigatoriamente tem que ser nacional, sim. Além do processo, né? Que essa que é a vantagem
do polo de Manaus é esse, né? Você, como você falou, você oferece emprego para... Exato. Muita coisa é produzida lá mesmo, mas tem algumas indústrias que abastecem o polo que são do sul, Uhum. né? Então, tem as duas coisas. A gente tem falado muito de infraestrutura de carregamento aqui também em outras conversas, mas no caso de você, você carrega em casa ali com, né, um plug Na que é como tomada. de um laptop, É assim. uma tomada comum. Na tomada comum, 110, 220, super prático. Alguns veículos têm a tecnologia da bateria removível, que é importantíssimo. Nos grandes centros, muita gente mora em apartamento, nem sempre o veículo cabe no elevador, então você tem que deixar numa garagem, e aí para carregar na garagem do condomínio, não é conveniente, às vezes nem permitido, você precisa remover a bateria, essa é uma característica importante dos veículos de micromobilidade, que inclusive as motocicletas também têm, né? E assim é assim que tem se evoluído. Agora, Ricardo, é uma mudança drástica de hábito, né? Para a juventude, principalmente. Como é que você está enxergando isso? Já tem uma noção de se a juventude brasileira está adaptada a isso? Ela vai carregar, entrar no vagão de metrô com uma bicicleta na mão, depois onde vai pôr isso? Para mim é uma coisa muito estranha isso. Eu acho que é até divertido. É até divertido. O que acontece, acontecia, muitas vezes era o contrário. As pessoas mais maduras, mais velhas, elas olhavam para alguém andando de patinete e falavam: isso daí é coisa de louco, isso é arriscado. E essa chave mudou muito no ano lá para 2018, 2019, não me lembro exatamente, quando vieram os patinetes por aplicativo para o Brasil. Sim. Né? E aí a gente viu, principalmente em São Paulo, muita gente de terno e gravata andando de patinete nas ciclovias. A Faria Lima ali bombava. Os Faria Limers ali. Não, mas foi um boom e depois acabou. Pois Acabou porque saiu, né? as empresas tiveram que sair, agora estão voltando. A bicicleta amarela também Tipo, aquilo saiu? ali tudo Sim. saiu e agora tá voltando. Agora estão Mas voltando. qual a razão? Saíram por quê? Era um mercado muito novo, era um problema de produto. Era um mercado muito novo. Nós já distribuíamos para o consumo o mesmo patinete que essas empresas utilizavam para o mercado deles. Só que assim, o patinete para consumo, o cara é como o Igor, ele usa de manhã para ir para academia ou para o trabalho e no final do dia para voltar para casa. Enquanto que esses patinetes por aplicativo ficam o dia inteiro rodando. Verdade. E os patinetes duravam menos de 30 dias. Então custavam caríssimos e não E duravam. aí Não começou era um a produto. acontecer aquele povo também de pegar os patinetes para poder reciclar. Né? Exato. Os catadores começavam a catar os patinetes e levavam embora Roubo para de bicicleta. roubavam e tal. Isso foi combinado também com o fato de essas empresas não estarem na Zona Franca de Manaus. Não há como ser competitivo no mercado de duas rodas sem produzir na Zona Franca. Ali foi feito para a produção de duas rodas e eletrodomésticos. Ponto. E eu não sei se aqui em São Paulo teve essa discussão, mas em algumas cidades sim. As pessoas começaram a exagerar também. Aí patinete andando em cima da calçada, correndo, porque ela andava até 25 km por hora. Imagina, você está numa calçada lotada e uma patinete dessa maluca ali no meio. Né? Mas basicamente teve também o problema, ou seja, a gente viu aquela cena lamentável da Prefeitura de São Paulo coletando todos os patinetes, jogando num caminhão, como se aquilo fosse lixo. Aquilo, para quem era do setor, eu que nem explorava esse mercado, na verdade era um mercado concorrente do nosso, aquilo doeu de ver, porque é a contramão do que o mundo estava fazendo e ainda está fazendo. Isso é a coisa mais legal. Você vai na Europa, qualquer lugar, você tem essa micromobilidade. Isso. Você vai aqui na América Latina mesmo, Chile, Argentina, todos eles têm. Colômbia. São Paulo simplesmente parou. Pois é. O que mudou para essa volta? O produto agora ele é um produto adequado, ele é um patinete muito mais robusto, ele foi construído para esse uso, ele não tem absolutamente nada a ver com aquele patinete daquela época, e mesmo com os patinetes atuais que são vendidos para consumidor, para consumo, ele é um tanque, o negócio é pesado, grande, robusto, ele é indestrutível. Nem a bateria você consegue tirar. Para você trocar uma roda daquilo ali, você precisa de máquinas especializadas até. Então, é um produto muito mais durável. E essas empresas estão voltando, já tem duas delas grandes multinacionais que estão voltando para o Brasil. Uma delas
nós estamos já em negociação avançada para início da produção lá na Zona Franca. E aí a combinação dessas duas coisas certamente vai permitir que o mercado prospere, esse de patinete por aplicativo. E nesse caso, sim, tem a questão da recarga, porque todos eles são levados para um lugar num determinado momento, né, para poder serem recarregados. Sei que não é seu universo, mas assim, você conhece um pouco disso? Como que se faz um trabalho de frota nesse sentido de carregamento? Porque, cara, é tanto patinete espalhado pela cidade que às vezes não está no ponto de coleta, você tem que sair achando esse monte de coisa espalhada por aí e carregar de madrugada. E esse foi outro dos fatores que no passado contribuiu severamente para o fracasso da proliferação desse mercado, que era a questão operacional de todo dia ou toda madrugada recolher os patinetes para recarga. Tinham até pessoas terceirizadas que faziam isso. Né? As empresas pagavam pessoas terceirizadas para fazer essa logística. Hoje esse problema não existe mais. Esses patinetes, eles têm as baterias removíveis. Então o pessoal, eles fazem a logística só da bateria. Muito mais fácil. Inclusive, vamos rodar uma imagem aqui que é muito curiosa do Waymo lá em São Francisco, porque lá aconteceu isso no começo, né? Os Waymo já são padrão em São Francisco, né? São os carros autônomos que também são elétricos. E chega no final do dia, eles têm que ir para o mesmo lugar para carregar. Tem um monte de lugar para ele carregar. Eles vão sozinhos. Eles vão sozinhos quando a bateria está acabando. Só que em determinado momento tem um monte indo. E aí um fica brigando com o outro, buzinando pro outro, porque o outro não deixa passar, o outro está querendo tomar o lugar. É uma buzinação. Isso causou um problema lá em algumas vizinhanças. Porque os carros ficavam brigando de noite querendo ir pro ponto de carregamento. Por causa aí do patinete o automóvel, infelizmente, você não consegue ter a questão da bateria removível. Coisa que nos leves e levíssimos você tem. Desculpa, nos levíssimos somente, porque o automóvel ele é classificado como leve e as motos e micromobilidade levíssimos. Já houve uma proposta de... Eu vi uma prova de você tirar a bateria, o carro entra no posto, troca, mas acho que não funcionou, né? Há muito tempo que eu vi. Eu acho que tem a questão da escala, né? A gente nunca sabe. Eu acho que as inovações estão vindo, são muitas. É uma operação diferente de você pegar uma bateriazinha de um. Claro. É algo que, às vezes, muita tecnologia ela é viável numa escala grande, né? Então, às vezes fica ali na gaveta esperando o momento certo de retomar, né? Mas eu acho que um dia... É uma alternativa, né? É uma alternativa, sim. Eu acho que como você está falando, tá tudo tão rápido. Se a gente pega a Fórmula E, por exemplo, hoje tem o carro que passa em determinado lugar, ele recarrega 25% da bateria, em segundos, andando. É claro que ali você está trabalhando no ambiente de teste, né? Assim, de teste não, de ponta que... altíssima tecnologia, mas é uma tendência. É um caminho, Agora já temos automóveis de grandes montadoras circulando com a tecnologia de hidrogênio. Também. Né? Que ainda ela é cara, mas se estão circulando... Né? Mas se já está circulando é porque acredito eu que em grande escala ele é viável, senão as montadoras não colocariam para rodar, acredito eu, pelo menos não nesse momento. Exportação, faz sentido para vocês? Total. Nós temos um dos nossos clientes que já está nos solicitando isso. A gente produz alguns artigos esportivos para a Decathlon, que é uma multinacional francesa, muitos conhecem, é a maior varejista de artigos esportivos do mundo. A gente produz muitos desses artigos para eles lá na Zona Franca, e eles querem também que a Zona Franca virou um polo de indústria da multinacional. Eles têm vários no mundo, China, Portugal, enfim, tem alguns. E ano passado a Zona Franca virou um dos polos de produção para eles, internamente. E daqui a ideia é, a partir do ano que vem, virar um hub de distribuição para a América Latina. Legal. Então nós estamos inseridos nesse projeto. Os produtos para são elétricos? Também ainda não são, hoje só os patins, patinetes, os rollers, né? São esportivos, mas a gente já temos conversa adiantada para iniciar a produção de patinetes elétricos da marca. Você falou dobrar esse ano, né? Da produção total, não de patinetes elétricos só. No caso desse cliente específico, a gente está crescendo mais aceleradamente do que o dobro. Que sua visão de futuro aí para a mobilidade elétrica no Brasil e no mundo? Como que você enxerga hoje? Olha, como eu disse antes, micromobilidade e motocicleta, que são os dois
segmentos que a gente atua, são duas situações bem diferentes, né? A micromobilidade, como a gente já disse, está crescendo muito aceleradamente. Existem diversas vantagens, é conveniente, enfim. Já em motocicleta, existem muitos desafios. A motocicleta ela já parte de uma desvantagem muito grande, que é o custo na origem já ser 3 vezes maior do que o similar à combustão. Então, uma motocicleta de 3, 4 mil watts, que o similar é 125, 150 cilindradas, ele custa já o kit lá na origem, na China ou de onde for, 3 vezes mais caro do que a motocicleta a combustão. Então, a questão custo é um problema. Então, você tem, na verdade, 3 pilares aí, parâmetros que são determinantes, que é custo, potência e autonomia. Nesses 3, alguém tem que ceder. Alguém vai ser ruim. Para você ter um bom custo, aí te sobra você escolher entre autonomia ou potência, que é velocidade. Você não pode abrir mão de autonomia. Um veículo sem autonomia é problema. Sim. Então, normalmente, as motocicletas elétricas que são competitivas, elas têm uma autonomia boa, mas ela anda devagar. Para grandes centros, eu não acho que isso é um problema, mas tem gente que não gosta, né? Agora, se você tem... qual que é o problema do custo? É a bateria. A bateria é 1/3 ou metade do custo do veículo. Se você aumenta bastante a autonomia, você aumenta muito o custo. E aí você consegue ter mais velocidade também. Porque uma bateria grande você consegue ter potência no motor, que a bateria vai dar conta de abastecer. Mas aí o custo aumenta. E aí você não é mais competitivo. Então é difícil você equalizar essas 3 variáveis e ser competitivo. Mas a gente está falando do mercado consumidor. E no mercado de delivery, existem empresas explorando, alugando motocicletas para os entregadores e que estão voando, estão crescendo exponencialmente com motocicleta elétrica. A maior delas aqui no Brasil é nós que produzimos na Zona Franca. Legal. Então, inclusive, no ano passado, que nós estreamos a produção de moto elétrica no Brasil, se eu não me engano, em abril ou maio, fechamos o ano como líder, maior produtor de moto elétrica do Brasil. Legal. No ano de estreia e começando quase que no meio do ano, né? Então, é muito por conta deste cliente que explora o mercado de delivery e não é de consumo. Ricardo, por que o custo é tão alto para a motocicleta? Se nos carros automóveis você vê tecnologias de carros chineses chegando aqui a um preço altamente competitivo. Um carro elétrico de entrada aqui custando praticamente o preço de um carro a combustão fabricado Ou até no mais Brasil. barato, Ou né? até mais barato. As montadoras que ainda estão muito concentradas no combustão estão reclamando das chinesas que estão chegando só com os elétricos. Até pedindo por imposto. preço. Essa é uma boa pergunta que eu acho que eu não sei responder. Realmente, o que eu sei é que as motocicletas elétricas elas partem de um custo 2 ou 3 vezes maior. E, de fato, quando você compara com os automóveis, fica difícil de explicar por que é assim. E o fato é que as baterias custam metade da motocicleta. Então, talvez a bateria ela tenha um peso muito grande no custo do veículo, no caso da motocicleta, e não tanto no caso do automóvel. Provavelmente. E o governo? Como é que o governo está olhando para esse setor? Ele está dando algum incentivo? Está ajudando vocês de alguma maneira? Tem discussões interessantes? Você acabou de falar da legislação que saiu, né, recentemente, mas em termos de incentivo para a produção mesmo, ou para a adoção desse tipo de veículo aqui? Olha, a Zona Franca ela é muito isso, né? A Zona Franca você tem lá praticamente 3 setores que produzem lá. Um deles é o setor de 2 rodas. Então existe um incentivo fiscal bem grande para a produção, não só do elétrico, Tá. mas também do a combustão. Acaba que já existia uma coisa que vocês conseguiram aproveitar Exato. ali. Agora, em relação ao elétrico especificamente, você tem nos estados
alguns incentivos de ICMS. No caso de São Paulo, agora, esse ano, começou A disputa para... dos estados agora, né? E aqui em São Paulo é só para o híbrido, Aham. porque a produção dos híbridos, existem produção de híbridos aqui em São Paulo. Aquele que é só elétrico já não tem, Aham. né? Então, fica essa guerra, né, entre os estados. Pô, você está produzindo aqui só elétrico, então eu te dou incentivo. E aí perde um pouco o sentido, né? É uma questão, é uma guerra mais comercial de quem vai ter a montadora no seu estado ou não. Mas o federal ainda não tem para automóvel especificamente, ou especificamente para elétricos, assim, não tem, né? Eu acho que está sendo postergado isso, esperando que as grandes montadoras façam a sua transição para que possa, para não ter um impacto naquelas todas que estão instaladas aqui, né? Como eu falei, assim, eu sou do mundo da tecnologia, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma empresa, grande data center, que está construindo um data center, um dos maiores do mundo, um dos 10 maiores do mundo agora na região do Rio Grande do Sul, porque aqui você consegue ainda ter alguma demanda de energia, alguma energia sobrando, entre aspas, Sim. principalmente pela planta super limpa, para produzir esse tipo de coisa. É uma empresa que é norte-americana e lá eles falaram que para conseguir construir um data center desse tamanho que eles vão construir aqui, eles têm que esperar 10 anos para conseguir ter a disponibilidade energética para ser aprovado um projeto como esse. Quer dizer, a gente está muito na frente quando a gente pensa nesse tipo de coisa, né? Assim, claro que tem toda a dificuldade, a gente vê aí agora recentemente as empresas de ônibus de São Paulo brigando com a Enel porque elas não disponibilizam o carregamento para os Exatamente. ônibus. Tecnologia pronta e está faltando energia. Exato, exatamente, tem tecnologia pronta, tem energia, mas não tem a empresa na ponta ali. Se fosse na China, cara, já estava tudo feito, Tudo né? pronto. De fato, o futuro já chegou, né? É. Para o Brasil já chegou, porque a gente tem abundância de energia, né? Tanto a solar quanto a eólica, E hídrica, tem, né? e Tudo. hídrica também. A hídrica já está totalmente instalada, É. né? E já temos. Agora agora é a próxima fase de infraestrutura, e dali em diante, eu acredito que todos os data centers do mundo vão estar aqui, porque realmente é um consumo de energia absurdo que ninguém tem nessa abundância que a gente tem, aqui. Tá sabendo agora de energia eólica offshore? Eles montam as coisas de vento as pás 30 quilômetros para frente do mar, que aí o vento é muito mais forte. E aí a geração de energia é muito maior também, sem impactar as pessoas que moram perto. Isso agora está virando uma tendência também no Nordeste O agora. impacto é violento também. Né? Tem esse outro lado. Essa agora é a nova pauta, Tudo né? tem Só se fala nisso hoje em dia, inteligência artificial e mobilidade elétrica, matriz energética, a mudança, transição para elétrica, e é o mercado ao qual a gente está inserido, né? Então é muito gostoso falar sobre isso, né? É a pauta do momento, e realmente tem muita coisa acontecendo, né? E é como eu falei, se ano que vem você voltar, a conversa vai ser outra, com certeza. Né, Joel? Vamos voltar. Isso aí. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de tratar? Algo que passou batido na nossa conversa que vocês acham que vale a pena? Olha, o que eu acho que eu gostaria de talvez até reforçar, não sei se já foi falado, a questão da micromobilidade é algo que nós estamos observando uma explosão inédita, né? A DBS, através das nossas marcas, nós estamos há 20 anos nesse mercado, a gente vinha atuando praticamente sozinho no mercado até 5, 7 anos atrás. E a gente tinha um volume X, e hoje a gente sabe o volume das marcas que estão operando aí no Brasil, porque a gente está produzindo para boa parte delas. Esse volume está 10x, né? Em questão de 5 anos, a coisa tomou uma proporção enorme, principalmente a partir da resolução, porque já havia uma infraestrutura instalada, que são as ciclovias, já havia uma demanda reprimida, as pessoas querendo consumir, só que elas tinham medo, porque a imprensa vinha veiculando apreensões, não existia regra claras e definidas, agora tem. Então, uma combinação de fatores que realmente está permitindo essa explosão aí nos grandes centros,
a ponto até de, no Rio de Janeiro, a Câmara dos Vereadores ter que proibir a circulação de determinados modais de micromobilidade. Só permitir bicicleta elétrica, não permitir autopropelido, por Isso se exemplo. limita ao centro-sul do Brasil ou ele está partindo para o Nordeste e Norte também? Hoje ainda muito concentrado nos grandes centros por uma questão de necessidade de mobilidade, mas a micromobilidade também é utilizada para lazer. Então você aqui, por exemplo, interior de São Paulo, vende-se muito micromobilidade, muito. E não é para mobilidade, é para lazer. O pessoal quer ter lá no condomínio, para passear, para brincar, porque é realmente gostoso. Então é uma forma de você se deslocar na cidade e ser prazeroso ainda por cima. Você evitar trânsito, ser conveniente, ser econômico e ainda se divertir. É gostoso, né? Não tem sábado que eu pego meu patinete, eu saio de casa, sigo a Avenida Brasil, vou até Ibirapuera, dou umas voltinhas no Ibirapuera, porque tem ciclovia para todo lado. Desço pela ciclovia da Faria Lima, faço a volta, subo pela Rebouças ou por dentro de Pinheiro, chego na minha casa de novo. Tudo ciclovia. Você pegar uma avenida principal. É um passeio super gostoso. Beleza. Isso aí, pessoal. Joel, últimas palavras? Últimas palavras é parabenizar, né? Esse segmento é tão importante quando a gente fica discutindo essas coisas e vê que o Brasil está andando para frente, não é? Pelo menos nesses aspectos, que é a questão da, como você falou, um crescimento expressivo dessa micromobilidade e da mobilidade elétrica, que eu acho que é inevitável isso. Positivo isso. Perfeito. Bom, pessoal, quem quiser continuar essa conversa, quiser se conectar com o Ricardo, a gente está deixando o link do LinkedIn dele aqui junto ao conteúdo também. Dá aquela chamada lá, conversa com ele, de repente vê com ele aí algum desconto, algum cupom de desconto para comprar sua patinete. Enfim, tô brincando. Na verdade, se quiser comprar patinete, vai lá no Eletrocar Show, que ele vai estar lá também com o stand, não ele talvez, mas enfim, outras empresas que também estão vendendo esse tipo de produto. A gente está de olho nisso dentro da Eletrocar Show, que de novo acontece de 23 a 26 de junho no AMB, junto da Eletrolar Show, beleza? Bom, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Obrigado, Joel. Obrigado, Ricardo, pela conversa. Foi ótimo. Espero que vocês também tenham gostado. E a gente volta semana que vem. Até!